Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos à rúbrica literária Reler. E desta semana eu proponho reler José Saramago. Muitos pensam que José Saramago é um autor já bastante lido e relido, sobretudo pela circunstância de ter sido o primeiro prémio Nobel português. De qualquer modo, acho que há sempre Saramago a descobrir. O motivo desta releitura de Saramago é sobretudo a estreia do filme Enemy, de Denis Villeneuve, com Jake Gyllenhaal no papel principal, que se baseia no livro O Homem Duplicado. Tido como uma das obras menores de José Saramago, O Homem Duplicado é uma mistura de thriller com policial e com um romance filosófico que nos faz refletir sobre a condição humana. Agora foi adaptado ao cinema e creio que estreará em Portugal apenas nos finais de março. De qualquer das formas, é um livro a reler e a descobrir a obra de um Saramago preocupado com a angústia da dimensão de um homem que se procura encontrar a si próprio, encontrando o outro que é exatamente igual a si. O livro depois tem nuances de tragédia e, como disse, de mistério. Evidentemente, não vos vou esmiuçar aqui a história e estragar o prazer da leitura ou da releitura de O Homem Duplicado. Esta, como se sabem, não é a primeira adaptação de Saramago ao cinema e a mais conhecida foi, sem dúvida, o Ensaio sobre a Cegueira, para mim também uma das obras mestres e uma das obras fundamentais de toda a literatura saramaguiana. Existem, contudo, dois outros livros de Saramago que também foram adaptados ao grande ecrã. A Jangada de Pedra, tido como obra fantástica do autor e também, por alguns críticos, menos considerado. O resultado cinematográfico, na minha modesta opinião, foi muito bom e, mais recentemente, foi adaptado o conto O Embargo ao grande ecrã pelo cineasta português António Ferreira. E até agora foram estas as adaptações de Saramago ao cinema, sendo que a mais recente, como já falámos, será esta do Homem Duplicado. Para além dos romances de Saramago, creio que há de descobrir um outro autor que se manifesta na crónica e, sobretudo, na poesia ainda pouco explorada pelo universo dos próprios escultores de Saramago. Para além das obras publicadas, os poemas possíveis, o ano de 1993 e provavelmente de Alegria, existem uma série de outros poemas dispersos em publicações periódicas da época, reportados sobretudo aos anos 50 e 60, que convém redescobrir e deixa a questão no ar, porque não uma nova edição. Ainda recentemente tivemos a notícia de que a Porto Editora vai pegar na obra de Saramago e vai reeditá-la. Acho que a poesia de Saramago é um universo a descobrir e ainda há pouco tempo tive a oportunidade, por intermédio do meu pai, que coordena, José Correia Noras, que coordena o grupo Mais Saramago, de redescobrir esse poema Os Mais Velhos, que ele próprio encontrou numa dessas publicações periódicas, um texto que muitas vezes está desconhecido do grande público. Para além de todas estas obras de romance, poesia, Saramago também escreveu bastante crónica e conto, como há pouco já vimos. O Embargo foi recentemente adaptado ao cinema. Para além da poesia, Saramago buscava nos seus romances a oralidade. Muitos leitores sentem dificuldade em interpretar a obra de Saramago. Sentem que o Memorial do Convento, por exemplo, ou outros romances mais conhecidos, como O Levantado do Chão, o próprio O Ano da Morte de Ricardo Reis, há uma dificuldade na interpretação do texto, que a pontuação não ajuda à leitura. Mas o que o romancista e o autor buscam é a dimensão da oralidade. Tive a oportunidade de conviver com Saramago muito menos vezes do que aquelas que gostaria, mas aqui em Santarém, numa conferência no Instituto Português da Juventude, o próprio autor desvendou esse mistério. O que ele conseguiu e o que buscava no seu estilo consagrado no Memorial do Convento, sem dúvida a obra mais conhecida, mas para mim não a melhor, para mim a melhor é O Levantado do Chão, Lá Irei, era através da escrita e através da narração do contar uma história, fazer
toda a pontuação e a construção do texto como se estivéssemos aqui a conversar, os 2, os 3, os 4, os 5, todas as personagens que se envolvem na história. Desse ponto de vista, creio que a obra mais conseguida é Levantado do Chão, não só pela própria trama narrativa, tão própria, tão típica de um país que se foi construindo sobre o peso da censura e da ditadura, sob o peso da opressão perante um povo que semi-analfabeto ou muitas vezes analfabeto, tão bem retratado nesse Levantado do Chão, que mostra como o povo se consegue erguer e suprimir essa condição à partida de ignorância, e que devíamos apelar mais à leitura, sobretudo num ano em que se comemoram os 40 anos do 25 de Abril, mas também na própria construção dos diálogos, na própria forma como as personagens interagem umas com as outras e como todo o romance convoca o leitor quase a viver o mesmo tempo da ação, como se todos estivéssemos a conversar uns com os outros, leitor, personagens, autor. Creio que no Levantado do Chão essa busca da oralidade está melhor conseguida, mas outros romances também têm o mesmo. O famoso Evangelho segundo Jesus Cristo nasce da mesma perspectiva. Aí, quando Saramago confronta a religião e a história, já não creio que o autor atinja o nível de mestria de outros romances, das alegorias. Não quero dizer que sejam obras menores, não é isso que eu acho. Considero, porém, que tanto no Levantado no Chão, no próprio Memorial do Convento, ou mais recentemente no ensaio sobre a cegueira, no ensaio sobre a lucidez, a construção do mundo que Saramago revela, a alegoria e a crítica à sociedade onde vivemos, evocando a história ou evocando utopias ou mundos distópicos onde toda a gente fica cego, onde toda a gente vota em branco, são construções narrativas e ficcionais muito mais atrativas para o leitor do que os seus confrontos mais ou menos ideológicos com a história ou com a religião. De qualquer modo, qualquer uma dessas duas obras, Caim e Evangelho segundo Jesus Cristo, estão construídas com um fim narrativo bastante interessante, melhor conseguido no primeiro, na história de Jesus Cristo, do que no segundo, do meu ponto de vista, mas que leva a água ao seu moinho. Por fim, uma última nota sobre o valor, não o valor intrínseco das obras de Saramago, mas o valor dos objetos. Hoje em dia vivemos num mundo onde o valor comercial é bastante importante e há aquelas pessoas que julgam que a cultura não tem peso na economia, pois enganam-se. A Terra do Pecado, o primeiro livro de Saramago, é objeto para, em primeira edição, rondar os 500, 600, já foi vendido em leilões internacionais por quase 1000 euros. E o pequeno livro O Embargo, um livro muito pequenino, publicado pela Estúdios Cor como oferta de Natal para os seus clientes e patrocinadores e amigos, hoje ronda aos 50 euros, quando nunca, jamais sonharia que atingisse esse valor quando o publicavam. O que prova que, para além de leitura, os livros por vezes também são um bom investimento. Convido-vos a reler José Saramago e deixo-vos com uma frase que para mim é quase um lema de vida. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, não mereceríamos existir. José Saramago, Cadernos de Lanzarote, no volume 3. Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes.